Bom dia, alunos, alunas, pais, mães ou responsáveis. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane. Eu sou a professora responsável pela hora do conto, ou seja, a professora responsável pelas aulas na biblioteca. E antes de começar a nossa história de hoje, eu quero deixar um recadinho para vocês, alunos, alunas e familiares. Devido a essa pandemia do vírus corona que está passando pelo nosso país, eu gostaria de dizer para vocês que as nossas aulas serão por aqui, por esse canal. Vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a viver lá na biblioteca. Mas enquanto isso não passa, que eu tenho certeza que logo vai passar, e nós vamos voltar para a escola, nós vamos nos rever, vocês vão rever os amigos, as amigas, os professores, e eu quero dar um abraço apertado em cada um de vocês. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos por aqui mesmo, por esse canal. Mas antes de começar a história, de novo que eu já falei isso, eu quero explicar para vocês que nesse mês de abril, como todos os anos, quem já está comigo já há algum tempo, sabe que mês de abril eu gosto de trabalhar muito com as histórias de Monteiro Lobato. Por quê? No dia 18 de abril, aqui no Brasil, se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. Por quê? Porque justamente nessa data, 18 de abril, foi o dia em que Monteiro Lobato nasceu. Então, nada mais justo que essa linda homenagem, não é? De dar um dia tão importante assim para um grande escritor que foi Monteiro Lobato. Mas eu vou falar um pouquinho da vida dele. Na realidade, o nome dele completo é José Bento Renato Monteiro Lobato. Ele nasceu numa cidade chamada Taubaté, no estado de São Paulo, tá? E desde pequeno ele sempre teve contatos, né, com a literatura. Ele sempre gostou de escrever, né? E Monteiro Lobato, ele é o criador da Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca Emília, Visconde de Sabugosa, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, o Porquinho Rabicó e outros personagens que o Monteiro Lobato, ele contribuiu muito para a nossa literatura, que até hoje vem cantando pessoas de todas as idades. Eu tenho certeza que o papai, a mamãe, o titio, a titia ou alguém aí, o vovô, vovó, já se depararam com alguma história, ou mesmo na televisão, algum livro, alguma história da Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu vou falar para vocês, é muito legal e divertido. Mas sem muitas delongas, vamos para a nossa história. O livro que a nossa história está é este aqui, ó. O livro se chama Reinações de Narizinho, autor aqui em cima, olha, o Monteiro Lobato, tá? Aqui dentro deste livro tem várias histórias e eu escolhi uma história bem legal para trabalhar esse ano com vocês, tá bom? Ah, deixa eu te falar. Vocês sabiam que esse livro ele foi escrito por Monteiro Lobato no ano de 1931? Sim, olha, faz muitos anos, não é verdade? E mesmo assim, as histórias do Monteiro Lobato até hoje encantam pessoas de todas as gerações, tá? Mas antes de começar a contar uma história daqui, eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou fazer uma coisa legal. Tá? Não pisquem, prestem atenção. O que será que a professora vai inventar agora, hein? Vocês sabem que eu gosto de ficar inventando, né? Vocês sabem que eu gosto de inventar coisas diferentes. Vamos lá? Prestem atenção. Vocês já viram a minha roupa, né? Que ela tá bem diferente, né? Já deve estar tendo uma ideia do que vai acontecer, né? Dessa roupinha aqui. Mas, para não perder a magia, vamos lá? Então, eu vou fazer assim, ó, uma bolinha no meu nariz, quer dizer, ficou meio estranha, mas vai valer. Olha só, pintei de vermelhinho o meu narizinho.
Agora, continuando a transformação. Vamos lá? Uma bolinha aqui, uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Agora aqui, ó, para essa bochecha não ficar com ciúmes. Vamos lá? Uma bolinha aqui, uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. E a boca? Como será? Deixa eu pensar. Já sei. Vou fazer um formato de coração. Até que ficou legal. Mas tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver. Já sei. Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E deste lado também. Aqui, aqui, aqui. Vocês gostam que eu sei. Vamos lá? Mas para dar continuidade a esse trabalho, essa magia, porque eu gosto, eu sei que vocês gostam também. Vamos lá? Para completar, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tcharam! Olha só, a boneca Emília vai contar uma história para vocês, mas essa turma do Naramanela tá muito chique. Vamos lá para nossa história? A história que eu vou contar para vocês, que está aqui no livro Reinações de Narizinho, do escritor Monteiro Lobato, se chama O Irmão do Pinóquio. Sim, lembram daquela história do Pinóquio, aquele bonequinho feito de madeira? Lembram? Então, essa história tem a ver. Então, vamos lá para a nossa história chamada O Irmão de Pinóquio. E começa assim, a primeira parte. Coitada da vovó, disse Narizinho. De tanto contar histórias, ficou que nem bagaço de caju. A gente espreme, espreme, espreme e não sai mais nem um pingo. Era a pura verdade aquilo. Tão verdade que a boa senhora teve de escrever a um livreiro de São Paulo, ou seja, um senhor que vendia livros. Sim, pedindo que lhe mandasse quanto livro fosse aparecendo lá na sua loja. O livreiro assim fez. Mandou um livro, depois outro e por fim mandou um livro chamado Pinóquio. Viva! Exclamou Pedrinho, quando o correio entregou o pacote. E Pedrinho disse assim: vou lê-lo para mim só, debaixo da jabuticabeira. Alto lá! Disse Dona Benta. Quem vai ler o Pinóquio? Para que todos ouçam, sou eu. E só lerei 3 capítulos por dia, de modo que o livro dure e o nosso prazer se prolongue. A sabedoria da vida é essa. Que pena, disse Pedrinho, fazendo bico. Não fosse essa tal sabedoria da vida, que nunca vi mais gorda, e hoje mesmo eu dava conta do livro e ficava sabendo toda a história do Pinóquio. Mas não, temos que ir, que nem um carro de boi no sol. A zanga de Pedrinho não durou muito. E assim que chegou a noite, tia Anastácia acendeu o lampião e gritou: é hora! Ninguém se mostrava mais assanhado do que Pedrinho. Leia da sua moda, vovó, pediu Narizinho. A moda de leitura de Dona Benta era boa. Ela lia diferente dos livros. Como quase todos os livros para crianças que há no Brasil são muito sem graça, cheio de termos do tempo do onça ou só usados em Portugal, a boa e velha vovó lia traduzindo aquele português de defunto em línguas do Brasil de hoje.
Como naquele dia os personagens do livro de Pinóquio eram da Itália, Dona Benta começou a remedar a voz de um italiano galinheiro que às vezes aparecia pelo sítio à procura de frangos. E para Pinóquio inventou uma vozinha de taquara rachada que era direitinho como o boneco deveria falar lá no livro de história. Os primeiros capítulos lidos do livro Pinóquio não deram para fazer uma ideia da história. Mesmo assim, Pedrinho declarou que se simpatizava com o herói. Pois eu não, disse Narizinho. Esse freguês não está com cara de ser muito boa, não. E você, Emília, o que acha? A boneca, pensativa, de mãozinha no queixo, disse assim: eu acho que eu achei uma grande coisa. Diga, Emília, disse Narizinho. Ah, disse a boneca, eu não posso, não é coisa de dizer assim, sem mais, sem menos. Só direi se o Pedrinho me der aquele cavalinho de pau sem rabo que está guardado lá na gaveta dele. Aí eu falo, disse Emília. Olha aqui, olha, eles ouvindo as histórias, a história do Pinóquio que Dona Benta contava. Continuando. Emília sempre foi interesseira, mas depois que encasquetou a ideia de tornar-se a boneca mais rica do mundo. Rica de brinquedos, tá? Não de dinheiro. Virou uma perfeita cigana, dessas que não fazem nada de graça, sempre quer algo em troca. Pode ser que dê, disse Pedrinho, se a ideia da Emília for aproveitável. A Emília disse assim: jura que você me dá aquele cavalinho de pau? Pedrinho disse assim: não duvide de mim, você bem sabe que eu sou um menino de palavra. Ah, disse Emília, pois a minha ideia é esta. Se Pinóquio foi feito de um pedaço de pau que vive, um pedaço de pau vivente, bem pode ser que ainda haja mais pedaços desse pau, dessa qualidade pelo mundo. E o que eu tenho a ver com isso? Disse Pedrinho. E Emília continuou. Tem que, se houver mais pau dessa qualidade, você poderá arrancar ou arranjar um pedaço e fazer um boneco, que pode ser o irmão do Pinóquio. Todos se entreolharam, admirados da esperteza da boneca. Pedrinho chegou a entusiasmar-se com a ideia. É mesmo! Exclamou regalando os olhos. A ideia é tão boa que só admiro de que ninguém deve ter pensado nisso antes. Pode ir lá, Emília, no meu quarto e pegue aquele cavalinho de pau da gaveta que ele é seu. E Emília, toda feliz, saiu correndo porque ela tinha dado uma ideia bem legal e bem interessante. Mas eu tenho a parte 2 para contar para vocês, tá? Mas essa parte 2, ela vai ficar para a próxima aula. Como será que vai ser? Esse irmão do Pinóquio? Eu estou muito curiosa, porque nessa primeira parte aqui, com a chegada do livro Pinóquio, que a Dona Benta começou a contar para os seus netos, Pedrinho e Narizinho, mas também a boneca Emília ouvia atentamente, a tia Anastácia também ouvia a história, amava ouvir a história, e também o boneco Visconde. Então, eles sabiam que o Pinóquio foi feito de madeira e ele ganhou vida. Então a Emília, espertinha que só, e de olho num cavalinho de madeira, sabe aqueles cavalinhos de montar e sair brincando pelo quintal? Que o Pedrinho tinha um daquele lá.
Sim, e a Emília queria porque queria aquele cavalinho, que ela queria ser a boneca mais rica de brinquedos, ou seja, a boneca que tivesse mais brinquedos no mundo. E ela estava interesseira, ela estava interessada naquele cavalinho do Pedrinho. Então ela teve uma ideia, deu a ideia para o Pedrinho dele procurar um pedaço de madeira que vive, ou seja, que tenha vida, para ele poder construir um boneco também. Mas um boneco parecido com o Pinóquio, um boneco que tem vida, que fala, que anda, não é verdade? E daí, esse boneco que o Pedrinho fosse fazer dessa madeira, poderia ser o irmão do Pinóquio. Ah, mas o Pedrinho na mesma hora já ficou animado, já ficou entusiasmado e queria porque queria logo fazer o irmão do Pinóquio. Então, como ele era um menino de palavra, já que a ideia da Emília foi bem legal, e o Pedrinho é um menino de palavra, o que o Pedrinho falou? Pode ir lá, Emília, buscar o cavalinho, ele é seu. E o Pedrinho não via a hora de chegar no outro dia, de amanhecer outro dia, para sair em busca no pedaço de madeira para fazer o boneco o irmão do Pinóquio. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Então, agora nós vamos para a atividade da hora do conto, tá bom? A atividade que a professora pede para vocês fazerem é a seguinte. No kitzinho de vocês, né, veio sulfite. Algumas professoras colocaram algumas folhas de sulfite, tá? Então, eu quero que vocês peguem uma folha de sulfite, tá? E escrevam o cabeçalho. Coloquem hora do conto, Londrina, dia 17 de abril de 2020. E nessa folha de sulfite, eu quero que vocês façam um desenho bem bonito e bem caprichado dessa primeira parte da história, o irmão do Pinóquio, que a professora contou, tá? Vocês podem usar a criatividade, tá? Como será que vai ser esse irmão? A professora ainda não pode falar, que está aqui, ó, dentro do livro ainda, tá bom? Mas eu quero que vocês façam. Mas, professora, como que eu posso fazer? Vocês podem fazer, né, a Dona Benta contando a história do Pinóquio para os netos, a tia Anastácia e a Emília Visconde. Vocês podem fazer o Pedrinho entusiasmado quando chegou o livro do Pinóquio lá no sítio, que ele queria ler sozinho, ele queria ler rapidinho, ele queria ler antes de todo mundo, e a Dona Benta não permitiu que, como ela sempre contava as histórias todas as noites para todo mundo ouvir, o que acontecia? Se o Pedrinho lesse sozinho, e quando ela fosse ler para os outros, o Pedrinho já sabia o que ia acontecer, daí não ia ter graça. Então a Dona Benta falou, não, desse jeito não. Então a Dona Benta começou a contar todas as noites três capítulos do livro para terem bastante dias, bastante noites aí de história para todo mundo. Então, vocês podem usar a criatividade. Ou podem também fazer o cavalinho de pau que o Pedrinho tem, que a Emília queria, porque queria aquele cavalinho para ela juntar nos seus montantes de brinquedos, né? Usem a criatividade, porque eu sei que vocês têm. Criatividade é com vocês mesmos. Mas aqueles que por alguma coisa não veio sulfite, né, no kitzinho de vocês, não tem problema não. Sabe o caderno de linhas que veio no kit? Eu quero que vocês peguem uma folha, tá? Na sequência. Então, a professora terminou, vocês vão lá, aqueles que não veio sulfite, tá? Vão lá no caderno, coloca a hora do conto, Londrina, 17 de abril de 2020. E ali mesmo no caderno de linhas, vocês podem fazer também o desenho da história, o irmão do Pinóquio, dessa primeira parte que a professora contou. Com capricho, tá? Porque eu sei que vocês vão me surpreender. Quando eu chegar e ver essas atividades de vocês, eu vou ficar encantada, como sempre, tá bom? Um beijo. Tá? Até a próxima semana, na sexta-feira que vem, aí a professora continua, porque eu tenho certeza que vocês vão amar essa história. Essa história é muito legal, tá bom? Beijos e até mais. Tchau!